Shalom, queridos. Agora é o capítulo 13 de Neemias. Estamos encerrando o livro de Neemias. Glórias a Deus. Deus é bom e nós vamos prosseguir na fortaleza do seu Espírito. Ele que nos dá essa vitória de caminharmos com Ele, caminhar na palavra e caminhar com Jesus. Então, nós estamos aqui com mais um capítulo, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Com mais um capítulo e encerrando o livro de Neemias, passaremos para o livro de Esther. Vai ser muito emocionante o nosso discipulado com o livro de Esther. Mas vamos para o assunto de hoje, que é Neemias 13, que tem como título: Os estrangeiros são afastados de Israel. Neemias 13. Vocês fazem a leitura direitinho, discipuladores com discípulos, preparam-se para estarem no culto da imersão, no primeiro sábado de cada mês, apresentando o aprendizado das 4 semanas do mês. E quando chega no primeiro sábado do mês seguinte, que vocês já estudaram 4 lições, vão apresentar essas lições lá no lugar do estágio, com peças teatrais, com jograis, com ministrações de 15 minutos por cada discípulo, tudo muito lindo para o Senhor. É o nosso estágio. O estudo secular tem uma maneira de apresentar o que foi aprendido, né? Não é assim que faz? Ninguém vai ter uma formatura sem apresentar o que aprendeu. Assim também no reino de Deus, nós vamos ter a capacitação de estar discipulando também, mostrando o que nós temos aprendido. E eu creio que todos sabem que discipular é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai recuar de se preparar para a obra que Jesus Cristo mandou fazer. Ide e fazer discípulos, está escrito em Mateus 28, 19. Então, estamos sendo preparados, estudando, estagiando, para pegar uma pessoa, assim como alguém fez com você, haverá uma pessoa que Deus vai lhe entregar, depois mais outra, até você ter 12 discípulos preparados pelo Espírito Santo através de você. Então vamos lá. Comentários meus, recebem nos comentários cheios de analogia, comparando o tempo de Neemias, no caso aqui, com o nosso tempo, né? Então vamos ver. O título é Os estrangeiros são afastados de Israel. Vamos ver como é isso aqui. Que fala que Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Portanto, naquele dia não significava o mesmo dia em que o muro foi dedicado. Foi um tempo considerável depois, pois lemos no versículo 10 que os levitas não haviam recebido sua porção. Foi diferente de quando a parede foi dedicada. Em certo dia, quando a lei foi lida, novamente. Ou seja, eles chegaram à passagem em Deuteronômio 23, de 3 a 5, onde está escrito que nenhum amonita ou moabita jamais deveria entrar na Assembleia do Senhor. Então, vocês estão entendendo, com o tempo, né, eles foram descobrindo algumas coisas que teriam que consertar e ajeitar. Uma delas é afastar os estrangeiros do meio do povo de Israel. E eles foram ver, como já estavam lendo o livro da lei, já estavam obedecendo o que Deus mandou, não se apartar de Gênesis, não se apartar de Êxodo, não se apartar de Levítico, não se apartar de Números, não se apartar de Deuteronômio, esses 5 livros que é a base de toda a Bíblia, era a base para que eles tivessem sempre, eles tinham que estar sempre lendo para poder ver as coisas que Deus requeria. Então, eles descobriram aqui, relembraram que Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 3 a 5,
está falando disso. Não é para ficar nenhum estrangeiro. Aí eles vão consertar essas coisas que estão erradas. Onde está o escrito que nessa parte que está escrito que o amonita e que o moabita jamais deveria entrar na Assembleia do Senhor. A obediência surgiu imediatamente. Separaram de Israel toda a multidão mista. É para isso que nós estamos estudando a Bíblia, para imediatamente fazer o que Deus manda. E aquilo que Deus diz que não faça, a gente não fazer. Não é isso? Não se esqueçam que é para isso que estamos lendo. É um aprendizado para mudança de comportamento. Todo aprendizado tem mudança de comportamento. Então, aquele que estava sem compromisso com Deus, por exemplo, uma coisa terrível que vocês viram dos primeiros estudos, você vê que Deus não quer mistura. Então, a gente está sabendo disso, que não quer mistura. Ele detonou a terra com dilúvio por causa da mistura dos setistas com os cainitas, da geração abençoada dos setistas com a geração maldita dos cainitas, que começaram a olhar para a filha dos cainitas e começaram a ficar casando, se juntando com elas. Está escrito em Gênesis capítulo 6, a gente tem que lembrar do que a gente já estudou. Então, Deus chamou Noé, separou Noé, porque Noé não se misturou, e escolheu Noé para fazer uma arca e trazer um dilúvio à terra e destruiu tanto os cainitas como os setistas, porque se misturaram. Então, isso é uma lição para nós. Nós estamos lendo a Bíblia para saber que nós somos um povo separados. Nosso casamento é com filhos de Deus com filhos de Deus. Não podemos ter mistura. E na santidade, filho de Deus sabe muito bem que um beijo na boca é o início de um ato sexual, portanto, só vai dar o primeiro beijo no altar, que já estão casando. Quando disser o sim, aí dá o beijo, o primeiro beijo. Porque vocês vão entender que Deus não fez o sexo para a gente ficar começando e sem terminar. Ele fez para ser dentro do casamento, porque se começa e se termina. Então, isso aí é um aprendizado. Por que nós sabemos disso? Porque que um beijo na boca é um início de um ato sexual. Porque todos sabem, né? Será que tem alguém doente aí que não saiba? Só que não sabe quem está cumprindo a palavra e não está beijando antes de casar. Porque a vontade que tem de fazer tudo que o casado faz, não é isso? E o que está dizendo em Mateus 28, em Mateus 5, capítulo 28, está dizendo que se pensar já fez. Então, os filhos de Deus, além de escolher a pessoa que também é filho de Deus, porque só o outro, que sendo filho de Deus, é que pode se submeter ao Espírito Santo para neutralizar a carne, porque quem está em Cristo não satisfaz os desejos da carne, porque é dirigido pelo Espírito Santo. Então, só você com outro filho de Deus, nesse mesmo nível de santificação, de conhecimento da palavra, de vida de oração, é que pode se manter em santidade até o casamento, e depois do casamento continuar em santidade, sendo agora o momento de a santidade aí dentro do casamento, é você não se negar ao seu esposo, agora é o tempo de ficarem realmente naquela fase gostosa de satisfazer um ao outro, depois que casa. E infelizmente o diabo põe tudo diferente. Bota para fazer isso antes de casar e quando casa fica escolhendo qual é o dia, qual é a hora. E não é assim. Dentro do casamento, o pecado é você se negar ao seu cônjuge. Então essas coisas todas a gente sabe porque está buscando a palavra, está conhecendo a palavra. É para isso que Deus nos chamou, para conhecer a sua palavra e fazer a sua vontade. E por isso que nós estamos aqui no capítulo 13, vendo que eles descobriram no livro, né, que não podia ficar misturado com os estrangeiros. Então, eu estou fazendo analogia, mostrando que nós também, como igreja, não podemos. Além disso, aqui temos também a primeira indicação de declínio, que nos dias de Malaquias atingiu um clímax. Aqui nós temos aliança profanada, repudiada. É o que nós vemos aqui. Além disso, de tudo que eles estavam descobrindo, né, em relação ao que Deus mandou fazer, também tem essa parte. A primeira indicação de declínio que nos dias de Malaquias atingiu um clímax. Portanto, Tobias era um amonita e com Sabalate e Gesem se opôs vigorosamente à construção do muro.
Portanto, Eliasibe, o sacerdote que supervisionava os aposentos de casa do Senhor, aliou-se ao inimigo de Jerusalém. Vamos repetir aqui. Portanto, Eliasibe, o sacerdote que supervisionava os aposentos da casa do Senhor, aliou-se com ao inimigo de Jerusalém. Assim ele preparou para este homem um grande aposento no templo, ou seja, lá ele havia armazenado os seus bens domésticos. No entanto, Neemias esteve ausente da cidade, visitando a corte persa. Durante sua ausência, tudo isso aconteceu. Está vendo como é bom a gente se afastar da nossa posição? Não foi descuido de Neemias, foi necessidade de estar visitando o reino persa e nessa ausência aconteceu essas coisas. Provavelmente foi logo após seu retorno do reino Artaxerxes, na Babilônia, que foi lida a lei que levou à separação da multidão mista. E isso, com o tempo, levou à descoberta da aliança do sacerdote Tobias. Neemias agiu rapidamente, ficando profundamente entristecido. Ele não podia tolerar tal aliança e profanação na casa do Senhor. Durante a ausência de Neemias, os dízimos não foram dados, os levitas e cantores não receberam nada. Em consequência, eles deixaram a cidade e a casa de Deus foi abandonada. É possível que o povo tenha ficado indignado com a aliança de Eliasibe com Tobias e tenham recusado os dízimos. Neemias pôs todas as coisas em ordem, também designou tesoureiros. Outra evidência do declínio que se iniciou após o reavivamento espiritual foi a frouxidão na observância do sábado. Neemias viu alguns no sábado pisando em lagares. Outros trouxeram todos os tipos de fardos no sábado para Jerusalém, enquanto outros ainda vendiam alimentos, e os homens de Tiro vendiam peixes e outras mercadorias ao povo no sábado. Temos certeza de que, durante a ausência de Neemias, a lei de Deus não foi mais lida, ou eles não poderiam ter caído nesse mal. Todo declínio começa com a negligência da palavra de Deus. Então Neemias contendeu com os nobres, que mal é este que fazeis e profanais o dia do sábado? Não, não fizeram vossos pais assim. Nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade. No entanto, você traz mais ira sobre Israel por profanar o sábado. Agora Neemias já está exortando, mostrando o que Deus fica irado com essas coisas e que eles pensem no que Deus fez na sua misericórdia de trazê-los de volta e agora começar tudo de novo, depois de um avivamento desse. Assim, novamente, eles não apenas repreendeu o mal, mas agiu energicamente. No dia de sábado foi santificado. Alguns judeus voltaram atrás e deliberadamente se casaram novamente com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. Seus descendentes falaram uma língua mestiça. Neemias agiu com zelo santo. Ele os amaldiçoou e os feriu e arrancou seus cabelos. E Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, que fizera aliança com Tobias, casou-se com uma filha de Sambalate, a Horonita. Neemias se recusou a ter qualquer coisa a ver com ele. Ele fala: eu afastei de mim.
Dessa forma, purifiquei os sacerdotes, os levitas, de tudo que era estrangeiro e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. A última coisa que ouvimos de Neemias é seu testemunho a respeito de si mesmo, sua oração. Lembre-se de mim. É isso que Neemias faz. Lembre-se de mim, Senhor. Neemias 13, versículo 23 a 31, está fazendo parte desse comentário que o que estamos comentando. É Neemias 13, de 23 a 31. Fizemos o comentário completo. Sei que vocês ouvindo direitinho vão estar respondendo tudo no questionário e vai também responder o que foi feito na leitura, porque eu não falo tudo no comentário, mas a leitura vai fazer o complemento de tudo que devemos saber desse capítulo e todos os capítulos da Bíblia que estamos estudando. Louvamos ao Senhor por esse privilégio. Estamos vendo aqui coisas que não devemos fazer. Vocês viram que o povo já começou a dar para trás. Aquele avivamento todo, aí vocês já estão vendo a situação, né? Fazendo coisas que não agradavam a Deus. Já pararam de ler o livro, já pararam de estar na obediência, o, a mistura que já estão fazendo, o sumo sacerdote se misturando, fazendo coisas erradas. Meu Deus, não pode mistura, Deus não quer mistura. Deus quer o povo dele separado. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santo não é dizer que você é impecável. A palavra santa quer dizer que você é separado para Deus e Ele está trazendo para você os ensinamentos para cada dia crescer, cada dia mais estar tomado pela sua presença. Separa o improvável, que sou eu e você, para ir aperfeiçoando. Não quer dizer que é para santo é porque você nunca pecou, não fez nada errado. Santo é sempre separado para Deus, no estado que você está, no estado que a pessoa ele não dá nada por você, e Deus vai fazendo toda a obra que tem que fazer até você chegar à estatura de varão perfeito, parecido com Jesus. Na nova aliança, tudo que nós temos que fazer é deixar Deus trabalhar em nossas vidas, nessa trajetória dele, ter nos escolhido por seu amor incondicional, nos entregar Jesus, e ele nos entrega Jesus para que a gente, andando com Jesus, cheguemos a ser parecidos com Jesus. É para parecer com Jesus, para andar como ele andou. E é isso que nós estamos aprendendo aqui na nova aliança, na antiga aliança também era isso. Deus separou esse povo, que era um povo improvável, não tinha nada de bom, mas ele escolheu na sua soberania para caminhar com ele e ele aperfeiçoar. Mas vocês estão vendo que o povo vai melhorando, daqui a pouco dá para trás. E Deus não abandona. Não se esqueça, Deus não abandonou na antiga aliança e nem vai abandonar hoje. Agora, não quero deixar de lembrar para vocês que todos os erros que eles tiveram, eles sofreram as consequências. Deus não abandonou, mas sofreu a consequência. Assim também, igreja, Deus não vai nos abandonar. Deus entregou-nos a Jesus. Jesus falou que não nos lançará fora, mas todo o dá para trás, toda volta para o pecado. Toda vez que a gente se esquece de Deus e faz as coisas que desagradam a Ele, a gente sofre as consequências. O bom é a gente não pecar, para não ter que envergonhar o nome do Senhor, né? Os ímpios olhando, dizendo, olha para o crente, olha o crente como está, eu estou melhor do que ele. Nunca eles vão estar melhor do que nós, porque nós, quando pecamos, somos punidos pela nossa consequência do pecado, mas vamos estar com o Senhor Jesus nos céus. A gente sabe disso. A Bíblia tem mostrado isso. Eu já falei para vocês no início dos estudos, desde o mês de maio que começamos, que eu disse a vocês que lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, tem um homem que foi capaz, sendo filho de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo ele, né, porque estava numa igreja que era avivada, pode ser que seja daqueles que só tinha exibição, não era mesmo cheio, mas era salvo, estava ali e resolveu abusar da mulher do pai. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 5,
disse que entregasse esse tal a Satanás para o corpo ser destruído e o espírito continuar salvo. Então você já sabe que o Senhor vai deixar o inimigo deitar e rolar nas nossas vidas quando a gente sai dos princípios do livro, do ensinamento da Bíblia, o inimigo deita e rola. Isso está registrado na Bíblia, Paulo falando, no capítulo 5, versículo 5, 1 Coríntios. Então, Deus, ele deixa. Agora, não vai lhe abandonar naquele grande dia, você restaurado de todas essas coisas ruins que faz, sofrendo a consequência delas, você vai estar com ele para sempre, numa cidade onde não tem luz, porque a luz não precisa do sol nem da lua, porque a luz é o Senhor Jesus. Isso é garantido para todos os escolhidos, mas sabendo que os escolhidos que dão para trás, que começam a negligenciar o nome do Senhor, nas desobediências, sofrem consequência do pecado, mesmo estando salvo. E como sofre, né? Bem, mas a gente está aprendendo aqui no capítulo 13, vai aprender também no livro de Ruth, no livro de Esther, em toda a Bíblia nós vamos receber ensinamentos para cada dia nós estamos com a palavra escondida no coração. E esse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Só alguém que tem o que dar, tem alguém que vem a receber. Se nós estamos com a palavra, temos o que dar. O principal que Deus quer é que tenha esses pasto verdejante, que é a sua palavra. E as ovelhinhas dele que estão por lá, que ele escolheu, virá para a sua mão e você estará ganhando, consolidando, discipulando e enviando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.